Olá, estamos aqui de volta, com o nosso momento de estudo da Palavra de Deus, durante as nossas quintas-feiras à noite, às 7h30, nós estamos caminhando no Velho Testamento, estudando a Palavra de Deus. E hoje nós também estamos dedicando a este momento, para nos aprofundarmos naquilo que Deus revelou na sua palavra. É algo assim muito especial da gente poder dedicar esse tempo, para estudarmos juntos as Escrituras, lermos a palavra de Deus. Então, nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos dirigindo, nesse momento de meditação, de estudo. Então, vamos ter esse momento de oração. Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, obrigado por Tua palavra, que é de fato lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque através desses testemunhos, através das Escrituras, nós encontramos, ó Deus, a revelação da Tua vontade, do Teu caráter, das Tuas obras, do Teu propósito. E nós te pedimos, ó Pai, que Tu nos conduzas, Senhor, nesse instante, ó Deus, que o Senhor mesmo venha nos trazer sabedoria espiritual, venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, tem sido tão interessante, de caminhar pelas Escrituras, e a nossa proposta aqui realmente não é uma proposta de um estudo mais acadêmico ou um estudo mais detalhado, mas de caminhar pelas Escrituras e destacar alguns textos e verificar algumas coisas que chamam mais atenção, mas eu espero que isso não impeça você depois de se aprofundar realmente, de ler com mais cuidado, de estudar tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. E também eu gostaria de sugerir que você depois consultasse outros textos, outros comentários, mas principalmente, como nós estamos vendo, a importância da leitura do texto bíblico. Então, isso aqui é fundamental. E eu queria também lembrar que nós, no início dessa série, a gente já vem caminhando há algum tempo, a gente estava trazendo até um resumo, se a gente pode brincar, um resumo bem resumido, Até que uma irmã conversou comigo, falando assim, pastor, talvez a gente pudesse ir um pouquinho mais devagar e aí a gente poderia analisar com um pouquinho mais de cuidado. Eu disse, ok, então nós vamos seguindo, e vamos vendo, como Deus nos conduz no estudo da sua palavra. E então, no primeiro livro de Samuel, nós agora já estamos na terceira parte, E nós vimos logo no início, como este livro é fundamental para nós conhecermos a história do surgimento da monarquia em Israel. Mas muito mais do que isso, o que nós temos visto continuamente é que o personagem principal, a pessoa que realmente está agindo aqui, a pessoa que está realizando os seus propósitos, que está operando com grande poder, é o Senhor. Então, eu creio que isso é muito importante, quando nós lemos as narrativas bíblicas. Não é? Nós não estamos falando aqui sobre grandes heróis, nós estamos falando aqui sobre grandes conquistas de homens extremamente capazes. Nós estamos falando a respeito do Deus vivo de Israel, que tem cumprido o seu propósito através de homens frágeis. Nós estamos vendo aqui que o propósito que Deus estabeleceu de trazer salvação e redenção ao seu povo através do Messias prometido, isso Deus estava executando no Velho Testamento e na pessoa de Jesus se cumpriu essas promessas, e ainda nós estamos vendo os cumprimentos até a consumação da história. Por isso que é importante que nós possamos ler as narrativas da Bíblia nessa perspectiva, que Deus é o centro. Deus é aquele que está se revelando e que quando nós vemos nessa perspectiva, a gente não vai simplesmente procurar, por assim dizer, lições de vida. Nós vamos tentar entender a mente de Deus em relação ao seu plano da redenção. E o problema, às vezes, não é de que a gente lê a Bíblia dizendo, Deus, fala comigo, e às vezes a gente está passando por um momento, a gente passa por situações em nossa vida, e a gente vai percorrendo o texto bíblico para ver se tem alguma coisa que fala ao nosso coração. Mas sabe, a melhor forma de nós nos edificarmos, a melhor forma de nós crescermos espiritualmente é estudando o que Deus realmente disse,
texto e contexto e a partir daí extraindo lições, é dessa forma que nós vamos ser edificados. Então, eu não creio que Deus quer que nós façamos uma leitura seletiva, né, dizendo, não, esse texto para mim não, esse texto para mim não, mas que a gente possa dizer, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, que o Senhor me dê a graça de poder levar a sério tudo aquilo que o Senhor revelou. Como disse o apóstolo Paulo, toda escritura é inspirada por Deus. Como disse o próprio Senhor Jesus, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, gente, agora indo para o capítulo 8, nós estamos vendo aqui no início, né, o fato de que Deus, através do seu propósito, em para com Ana, não é? De dar a ela um filho, esse filho é Samuel. Não é? E nós vimos aqui o ministério de Samuel, um homem de Deus, um homem que estava conduzindo a transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Era um homem que estava atento à direção e à voz de Deus para conduzir o povo. E agora nós vamos então ver um pouco mais como Deus esteve conduzindo tudo. Não é? Na verdade, essa nossa terceira parte já começa no capítulo 8, ok? Então, vamos lá, né, para o capítulo 8. Depois que Israel, né, Israel descobre, né? Na verdade, Israel entende, né? Nós precisamos de um rei. Era essa a mensagem que nós tínhamos lá no livro de Juízes, só que o texto nos dá a entender de que Israel não estava com a perspectiva correta. Não é? Veja lá em capítulo 8, logo no início. Né? Samuel já estava envelhecido e ele havia constituído seus filhos por juízes. Você lembra na época dos juízes havia isso, né? Então havia essas descendências, novos líderes estavam surgindo, só que esses seus filhos, Joel e Abias, eles não andaram nos caminhos de Samuel, não seguiram seu exemplo, eles se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. E essa é uma das grandes questões da sucessão na liderança. Não é? Às vezes Deus levanta um líder piedoso que ama o Senhor, mas depois vem uma nova geração de pessoas que não temem ao Senhor. E nós vemos esse mesmo problema aqui. Não é? E o povo de Israel se sentiu inseguro. Até agora nós estamos debaixo da liderança de Samuel, mas como é que nós vamos viver agora? Como é que nós vamos seguir se Samuel já está velho, ele já não vai poder continuar mais esse seu trabalho como juiz, como libertador, como líder do povo? Né? Então, os anciãos de Israel, né, todos os principais líderes das tribos, eles se reuniram com Samuel em Ramá, não é? E eles disseram, Samuel, você está velho já, não é? E os seus filhos não estão andando nos caminhos do Senhor, não é? Então, então o povo diz, constitua um rei para nós. Nós queremos um rei. Agora veja o que chama a atenção é o seguinte, este rei, eles querem como o rei que todas as nações têm. E me parece que esse é o ponto central aqui. Por quê? Porque Deus havia dito que um rei viria. Desde Gênesis, Deus prometeu, por exemplo, à tribo de Judá que o cetro não iria se apartar da tribo de Judá. Então já havia uma profecia de que haveria um reinado. Deus prometeu que quando Israel tivesse um rei, que ele deveria seguir o temor do Senhor. Deus anunciou algumas vezes, né, de que o reinado seria uma realidade. Então o problema não era o surgimento da monarquia. O problema era a atitude do coração do povo em relação a esta questão de querer um rei. Porque no momento que eles estavam dizendo isso, eles estavam dizendo, nós precisamos de um líder humano, não é? E num certo sentido, depois fica claro, eles estavam dizendo assim, a gente não quer viver nessa questão dessa dependência de Deus, a gente vê, vai surgir um novo... Você lembra do período de juízes, não é? Então o povo entrava em decadência, depois Deus levantava um libertador, e em outras palavras, eles estavam dizendo assim, nós não cremos que Deus é o rei. Nós não cremos que é Ele que deve nos conduzir de forma espiritual, na dependência dEle, em oração. Nós queremos um rei como as outras nações. Nós queremos um rei que saia para as guerras, que nos lidere. E é isso que entristeceu o coração de Samuel e, na verdade, do próprio Deus. E Samuel orou ao Senhor e Deus disse para Samuel, o Senhor disse, eles não rejeitaram você, Samuel, eles me rejeitaram. Eles não estão demonstrando essa confiança, essa fé de que eu realmente sou o seu Salvador, sou eu que conduzo o seu povo, né? E ele lembra, né, das obras que o Senhor fez no Egito, não é? E Deus disse então para Samuel, atenda ao pedido deles, não é?
E aqui está uma questão, né? O fato de Deus responder uma oração não significa necessariamente que ele está satisfeito. O fato é que nós vemos, por exemplo, lá no livro de Oséias, não é, que Deus deu um rei na sua ira, como julgamento. Então, o fato de Deus constituir um rei não significa que Deus está dizendo, é isso que é do meu agrado. O povo está pedindo, eu vou conceder. Como lá no deserto, né, o povo pediu, nós queremos carne, não é? E Deus mandou, mas ao mesmo tempo mandou o seu juízo. Então, nós precisamos lembrar, né, que às vezes as respostas de Deus às nossas orações, nós precisamos sondar as nossas motivações, o nosso coração, se aquilo que nós estamos pedindo realmente está dentro da vontade de Deus, realmente glorifica o Senhor, porque pode ser que Deus diga, você quer isso, eu vou conceder, só que não como uma bênção. E é por isso que existe o perigo, né, da gente buscar tanto as coisas, né, e não sondar as nossas motivações. E Samuel, então, nessa segunda parte do capítulo 8, ele diz, olha, vocês querem um rei, então deixa eu explicar o que significa isso. Talvez vocês não entendam o que vocês estão pedindo. Um rei vai ter autoridade absoluta sobre vocês. Autoridade absoluta sobre seus filhos, sobre seus escravos, sobre as suas terras, sobre as suas posses. E vocês vão ter que pegar uma parte de toda a sua renda, vão ter que entregar para o rei. Se o rei convocar os seus filhos, vocês vão ter que ceder. Se o rei pedir os seus escravos, vocês vão ter que ceder. E então Samuel estava dizendo, se vocês querem um rei semelhante ao rei das outras nações, então é isso que vai acontecer. E aqui está algo assim que nos chama a atenção, é que naquela época o rei não era como essas grandes monarquias, né, que nós vimos surgindo em outros momentos da história. Ali, cada cidade, cada pequena região, cada pequena etnia, um povo, tinha um rei. Não é? E só que esse, que era o líder, é como se fosse um chefe tribal, por assim dizer, não é mais lógico, de cidades, de regiões maiores, não é? E esses que eram reis, eles tinham todos esses direitos. A monarquia que eles exerciam era uma monarquia absoluta. E Samuel está dizendo, é isso que vocês querem, não é? E, na verdade, dá a entender que Samuel estava dizendo assim, vocês estão vendo? Não sigam por esse caminho, tenham paciência, confiem no Senhor, é Ele que vai providenciar o rei a seu tempo e da sua maneira. Mas o fato é que o povo diz, nós queremos. Não é? Então Deus disse, ok, então vocês vão ter um rei. Não é? E eles mesmos dizem, para que sejamos também como todas as outras nações. Eu creio que aqui nós temos uma questão tão séria, né? Quando nós queremos ser como as outras nações. O próprio Senhor Jesus mesmo disse, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. No momento em que nós queremos ser parecidos com aqueles que não creem, a partir daí nós já estamos nos distanciando do propósito de Deus. E hoje em dia nós vemos tantas pessoas que frequentam a igreja, mas querem ser parecidas com o mundo, querem valorizar aquilo que o mundo valoriza. Não é? O apóstolo Paulo disse pensar nas coisas do alto, onde Cristo habita, mas o fato é que nós estamos, hoje em dia, nós estamos vendo muitas pessoas na igreja que estão usando o mesmo discurso, os mesmos valores do mundo, isso é, daqueles que não temem a Deus. Não é? Então, até mesmo em relação de liderança, diz, nós queremos um líder assim. Né? Eu estou até brincando, né? Às vezes, pessoas, nós queremos um líder com doutorado, nós queremos um líder com MBA, nós queremos um líder com essas capacitações, essas habilidades e coisas desse tipo assim. Né? E às vezes Deus separa uma pessoa tão simples, não é? Que aos olhos do mundo não é isso que a gente imagina, mas é a pessoa que Deus vai usar para manifestar a sua glória. Mas o que nós vemos hoje, não é, que essa tentativa de ser parecido com o mundo acaba minando a nossa comunhão com Deus e acaba nos afastando da experiência do propósito de Deus. Então, está aí, eu creio que é uma questão que nós devemos pensar, né? Será que nós também queremos ser como as pessoas do mundo? Será que esse é o nosso desejo ou a nossa confiança está no Senhor? Ou nós temos realmente certeza que a vitória de Deus não vem por espada, com lança, mas vem através do Senhor, pelo poder do seu Espírito. Quando nós temos esse tipo de convicção, nós podemos usar os meios que Deus nos dá, mas nós precisamos lembrar que é o Senhor que faz para a sua glória. Não é? E é isso que depois nós vamos ver na história de Davi. Não é?
E Deus então depois diz: vocês querem o rei, vocês vão ter o rei. Não é? E essas palavras todas foram repetidas diante deles para que eles tivessem certeza. Daí no capítulo 9 nós temos uma história interessante, né? Uma história a respeito das jumentas extraviadas. Aí você vê, nós temos aqui esse homem chamado Quis, da tribo de Benjamim, e ele tinha um filho chamado Saul, e o texto chama a atenção aqui dizendo, Saul era moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Sempre essa ideia, nós queremos um rei segundo as outras nações, né, que é um rei alto e bonito, que chama a atenção, não é, que por onde ele anda todo mundo diz, ele é o homem mais alto. Não é? Então, e nós temos essa observação aqui, né, do cronista, né, do historiador, em relação a isso, para mostrar, não é, desde o início, que Saul estava sendo escolhido dentro dos critérios do próprio povo. Né? E essas jumentas então se extraviaram, e quis então de Saul vá lá e tenta encontrar. E eles caminharam por quilômetros atrás dessas jumentas extraviadas. Não é? E então, finalmente, eles chegaram a um lugar, né, na terra de Zuf, né, e disse assim, vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia, venha e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá mostrar-nos porventura o caminho que devemos seguir. Agora você vê, né? Nós temos aqui um homem de Deus, que é Samuel, e aparentemente o que eles queriam, vamos resolver essa questão, né? Nós temos as mulas que estão extraviadas, a gente vai para um homem de Deus para ver o que ele vai dizer para a gente, não é? Porque Deus fala para ele, Deus revela as coisas. Isso às vezes me faz pensar, né, que hoje em dia tantas pessoas também, né, pensam que Deus é basicamente esse que resolve esses probleminhas do aqui e dali e tudo mais, e simplesmente não tem a perspectiva de que existe um reino, que Deus está executando seu propósito, que Deus está manifestando a sua salvação nas nações, não é? E é isso que nós vemos aqui nesse pequeno incidente, não é? Mas o fato é que quando Saul se encontra com Samuel, ele, na verdade, se encontra com outra realidade, não é? Porque este encontro aqui vai mostrar, né, que Deus está separando Saul para ser esse rei. Né? E um pouquinho mais à frente, então, nós temos, verso 13 diz, entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer. Agora observe essa observação. Onde é que nós vamos encontrar Samuel? Vocês vão encontrar no alto, onde ele está oferecendo sacrifícios. Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tende a abençoar o sacrifício e só depois come os convidados. E aqui está uma coisa importante, mostrando a autoridade de Samuel e ele como sacerdote, como líder que deveria conduzir o povo dentro dos sacrifícios, dos holocaustos. E isso aqui é anotado porque a gente sabe que lá na frente Saul não vai respeitar isso. Não é? Então, daí fica claro que Saul não tem esse temor do Senhor. Não é? E o verso 16 diz, amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim. Deus revelou a Samuel, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Nós estamos aqui no capítulo 9, versículo 16. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Isso é muito parecido, né, com aquela questão da Deus levantar os juízes, não é? Mas aqui nós vemos, né, que Deus está dizendo, então essa é a pessoa que eu estou separando. Lembre-se, em resposta ao clamor do povo. Não é? Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. E aqui nós vemos Deus dirigindo. Não é? Samuel não deveria escolher qualquer pessoa. Não é? E Deus iria mostrar qual era a pessoa. E depois nós vamos ver, né, de que essa pessoa perdão, essa pessoa estava simplesmente atendendo ao pedido do povo. Depois a gente vai ver, né, claramente que não era uma pessoa que temia o Senhor, Saul.
Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostre-me, peço, onde é aqui a casa do vidente? Não é? E Samuel respondeu a Saul: Eu sou o vidente. Uma coisa que eu gostaria de lembrar é que a palavra vidente aqui não tem o sentido do que nós vemos hoje, o pessoal da bola de cristal e cartomancia, essas coisas, não é? O vidente é basicamente aquele que vê. Isso era uma forma de descrever um profeta. Profetas eram chamados de videntes. Não porque praticavam artes mágicas ou coisas assim como a gente pensa hoje, mas porque Deus dava para algumas pessoas a revelação do seu propósito. Às vezes até mesmo na forma de visões, de manifestações visíveis da glória de Deus, e principalmente porque eles tinham essa capacidade de ouvir Deus e trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Não é? E Samuel diz: não se preocupe mais com as jumentas, não é? E mais na frente diz, capítulo 9, verso 20: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes o teu coração com elas, porque já se encontraram. Agora observe isso. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? O que você se sentiria, né, se você ouvisse isso? Quer dizer, Saul estava procurando jumentas e agora o profeta Samuel estava dizendo: todas as coisas preciosas de Israel Deus reservou para você e para a casa do seu pai. Não é? Então isso foi uma coisa chocante. Saul ficou surpreso e ele estava dizendo assim: eu não sou benjamita, talvez até ele estava dizendo: nós somos os menores tribos, nós somos indignos dessa honra, não é? E o fato é que depois Samuel levou, né, Saul para jantar, né, com 30 pessoas, não é? E separou a melhor parte para Saul, mostrando já a honra, né, do futuro rei de Israel. Não é? Interessante que nós temos essa frase: assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Não é? É uma pena, né, que depois desse relacionamento ele vai se distorcer, infelizmente, por causa de muitas decisões de Saul. Não é? E, ok, então o fato é que se cumpriu o propósito, né, de Deus. Né? Deus levantou a Saul, né, para ser esse rei. Não é? E no capítulo 10, então, nós temos Samuel dizendo: olha, nós tivemos aí a refeição e tudo mais, mas agora eu quero conversar com você. Não é? E ele diz, o beijou, né, e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Lembre-se dessa questão da unção. Né? Unção era a autoridade que Deus estava dando para o rei para governar. Não é? Mas uma coisa que eu gostaria de lembrar nesse capítulo 10, aqui, a primeira parte, capítulo 1 até o capítulo 8, não é? A gente não vai entrar muito em detalhes, mas uma coisa que nos chama a atenção é que Samuel disse que num tempo determinado Saul iria se encontrar com profetas e ele mesmo iria profetizar e o Espírito do Senhor viria sobre ele. Não é? Então uma coisa que nós precisamos lembrar aqui em Israel é que a capacitação vem do Senhor. Era a mesma coisa em relação aos juízes. Sabe, eu suspeito que Sansão, por exemplo, ele não era um homem fisicamente forte ou musculoso, porque Juízes diz claramente, o livro de Juízes, que a força vinha do Senhor, era uma capacitação, era uma capacidade, não é, que ele não tinha em si mesmo. E aqui agora, novamente, Saul está sendo preparado para reinar, e o que acontece? Deus faz vir sobre ele o poder do Espírito Santo, a capacitação, a unção. Não é? E é por isso que fica claro que o rei, ele não está reinando de forma absoluta, ele está debaixo da autoridade do rei dos reis. Não é? E esse rei dos reis é que concede capacitação espiritual para que o rei possa reinar. Não é? E essa é a ideia do ungido. Então, o ungido não é simplesmente receber o óleo sobre a cabeça, mas o ungido é aquele que foi capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus. Não é? E o fato é que isso aconteceu na vida de Saul. Não é? E como vocês podem observar, aqui, capítulo 10, verso 7 diz: então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, encontrando a cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem.
Agora entenda, esse outro homem, talvez não estamos falando aqui sobre regeneração naquele sentido mais profundo, porque mais na frente nós vamos ver, né, de que Saul chegou até mesmo a dizer para Davi, o teu Deus, ao que parece, a fé de Saul não era uma fé sólida, consolidada, mas de qualquer forma ele receberia capacitação sobrenatural para reinar. Quando esses sinais se sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Olha essa frase que está por todo o Velho Testamento, porque Deus é contigo. O profeta Isaías lá na frente, ele vai dizer, Emanuel, Deus conosco. Você vai perceber o tempo todo que quando Deus está conosco, Ele está conosco para abençoar. Ele está conosco, né, para que os propósitos dele sejam concretizados. Né? E então, aqui está, Deus contigo. Porém, descerás adiante de mim a Gilgal. Observe, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto ou para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Interessante que essa passagem aqui, depois disso, vai acontecer muita coisa. E aí sim vai haver um encontro em Gilgal, né? E a gente vai ver, né, que infelizmente não foi uma coisa boa. Não é? E o fato é que aquilo que Samuel tinha indicado que possivelmente queria acontecer um tempo mais adiante, o texto nos diz assim, sucedeu, pois, que virando-se a ele para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Então, aquilo que Deus havia planejado, Deus fez imediatamente. Não é? Deus mudou o coração de Saul. Então, o que nós vemos e quando a gente pensa sobre mudar o coração, é exatamente essa experiência espiritual poderosa de transformação. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas ali saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos que dantes conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Porque alguém estava dizendo, como é que pode? Ele é o filho de Quis e ele está profetizando, não é? Então até ficou depois um provérbio em Israel, através da história, está também Saul entre os profetas? Né? Então, quando alguém queria dizer assim uma coisa totalmente imprevista, uma coisa totalmente inesperada, algo que a pessoa acha que não iria acontecer e de repente acontece, aí o povo usava o provérbio, eles diziam, está também Saul entre os profetas? É interessante, né? Essa frase ficou assim, né? Então, talvez você até queira, né? Quando acontecer alguma coisa totalmente inesperada, você vai dizer, está Saul também entre os profetas? Né? Esse era um provérbio, né, que surgiu no meio do povo de Israel. Né? Porque eles perguntaram, quem é o pai deles? Então, por isso que se tornou um provérbio. Né? Quem é esse? Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Não é? E quando o seu tio perguntou, e aí, o que foi? Não é? E Saul disse, não, nós recuperamos as jumentas. É como se fosse, esse objetivo foi atingido. Não é? Mas não falou nada a respeito da questão de Deus ter revelado que ele seria o rei de Israel. Não é? E, gente, aqui uma coisa que eu creio que nós precisamos lembrar, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a obra de Deus é feita pela capacitação sobrenatural e especial do Espírito Santo. Então, hoje em dia nós temos toda essa controvérsia, né? As pessoas dizem você foi batizado com o Espírito Santo ou coisas assim. E eu creio que nós precisamos lembrar o seguinte, não é tanto os detalhes que nós discutimos em relação a isso, mas especialmente a realidade de que Deus nos reveste de poder para realizar a sua obra. E isso fica muito claro quando Jesus, depois da sua ressurreição, disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque em Atos capítulo 1 diz, vocês vão receber poder e vocês vão ser minhas testemunhas. E se existe uma lição que nós temos aqui para nós, é o seguinte, que a obra de Deus ela não é feita pela habilidade humana, pela capacidade humana, pelos recursos humanos. A obra de Deus é feita pelo poder do Espírito Santo. E eu temo que às vezes nós secularizamos tanto a realidade da igreja que nós podemos transformar a igreja num business, um negócio, numa coisa humana de resultados e sem pensar, não é, de que nós podemos fazer tudo isso sem a bênção de Deus. Mas só através do poder do Espírito Santo é que vidas vão ser transformadas, edificadas, fortalecidas, capacitadas. É só através do poder do Espírito Santo que a obra de Deus vai ser realizada. Então eu creio que nós precisamos lembrar disso constantemente. Porque senão a gente vai simplesmente viver uma espécie da rotina e do ativismo eclesiástico,
E hoje em dia nós temos essa confusão, né? Por um lado, nós temos pessoas que o tempo todo nós precisamos de poder, mas ficam ali reunidos num canto e gritando e pulando, e dizendo muitas coisas, mas que não se traduzem em missão, não se traduzem em caráter, não se traduzem em amor, compaixão. E esse tipo de espiritualidade não é aquilo que o Espírito Santo faz. Porque quando o Espírito Santo está agindo com grande poder, ele nos envia para a missão. Ele nos faz instrumentos nas suas mãos para que vidas sejam salvas e transformadas, não é? E por outro lado, nós temos aquelas pessoas, né, que dizem, não, esse negócio aí de poder, vamos com calma, não é? E algumas pessoas começam a enfatizar muito o conhecimento intelectual, o conhecimento acadêmico, o conhecimento teológico, e todas essas coisas são importantes. Nós precisamos dessas ferramentas, mas nós precisamos lembrar que sem o poder do Espírito Santo nada vai acontecer. Nós precisamos da capacitação especial do Espírito Santo. Então, isso que nós temos aqui é uma lição para nós. E lembrando que o fato de você experimentar grandes manifestações do Espírito Santo, não dá para você a garantia que você está sempre debaixo da bênção de Deus. Isso também fica claro lá em 1 Coríntios. Eles tinham os dons, mas estavam longe de viver a realidade do verdadeiro amor cristão. Então a gente tem que ir com calma em relação a isso, mas nós precisamos da capacitação especial, sobrenatural do Espírito Santo. Então, por isso que é tão importante que nós possamos orar uns pelos outros, né, para que a gente possa experimentar essa realidade. No capítulo 10, a partir do verso 19, então Samuel convocou o povo ao Senhor, né, para se reunir na presença de Deus, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus. Gente, que coisa! Veja bem, Deus está respondendo, mas está respondendo com manifestação do juízo. Isso é uma coisa que deve nos fazer pensar, não é? Veja o que ele diz aqui: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele dissesse, não. Veja bem, as pessoas estão dizendo, não, Deus livrou, Deus operou milagres, Deus deu vitória, Deus derrotou inimigos, uma só pessoa matava centenas e centenas de pessoas, na vitórias contra o inimigo, Deus fez grandes sinais, e o povo disse, não, nós queremos um rei como as outras nações. Mas constitui um rei sobre nós, o povo dizia, agora pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. E eles se organizaram. Você consegue imaginar essa reunião de todo mundo? O pessoal vindo, descendo as montanhas, atravessando as planícies e se reunindo ali diante da presença do Senhor. Tendo feito chegar as tribos de Benjamim pelas suas famílias. E aqui nós temos uma coisa interessante, né? Porque Deus havia revelado que era Benjamim, mas o que eles fizeram? Eles tiraram sortes. Veja, essa é uma coisa que nós vemos nas Escrituras, né, que às vezes para a gente fica difícil de entender, não é? Porque nós não sabemos exatamente qual é o procedimento, se foi através de pedrinhas ou coisas desse tipo assim, mas eles tiraram sortes. Mas por quê? Porque a própria Bíblia diz, a sorte se lança no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Então eles acreditavam que uma maneira de Deus revelar que era da sua vontade foi exatamente isso. Nós vemos a manifestação do juízo de Deus lá no caso de Acã, que foi da mesma forma. Não é? Então as sortes foram tiradas para mostrar quem realmente era. E a sorte caiu sobre a família de Quis, caiu sobre Saul. Não é? E eles disseram, onde é que está Saul? E eu acho isso aqui, às vezes as pessoas dizem que não existe humor na Bíblia, né? Mas me parece que isso daqui é uma passagem meio humorística, sabe? Porque, cadê Saul, não é? E o Senhor respondeu, ele está escondido entre a bagagem. Aí é o futuro rei de Israel. Quando Saul viu a multidão, não é? E todo mundo ali reunido e tudo mais, né? Para que ele fosse declarado rei com Israel e tudo mais, o que ele fez? Ele se escondeu na bagagem, ele ficou lá dizendo, me deixa aqui, não é? E o fato é que quase que ele foi trazido, né, para diante do povo. Eu não consigo nem imaginar essa cena, né, de ver aquele grandalhão, né, sendo trazido diante de toda a multidão, né? E o fato é que o texto mesmo diz, né, de que estando ele no meio, o texto diz, correram e o tomaram dali.
Isso dá a entender que ele realmente foi arrancado, ele foi arrastado, dizendo, Saul, saia daí, você precisa sair. Não é? Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Eu não sei se você consegue identificar aqui uma certa ironia de Samuel. Que Samuel, vocês queriam? Pronto, está aí. Ele é alto, ele é bonito, não é o que vocês queriam? Então está aí. Mas o povo não entendia isso, o povo ficou feliz e contente, não é dizer, viva o rei! Não é? E durante todo o tempo Samuel estava com o coração pesado. Eu não sei até onde ele sabia as coisas terríveis que iriam acontecer mais lá na frente. Declarou Samuel o povo direito do reino, e então Samuel diz, olha gente, agora que vocês estão iniciando a monarquia, vai ser dessa forma, como se fosse uma constituição dada por Deus de como devia funcionar a monarquia. Não é? Foi escrito no livro e foi colocado diante do Senhor para lembrar que o povo deveria ser fiel àquilo que Deus estava estabelecendo. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Saul também foi para sua casa em Gibeá. E daí você vê assim, não é? E foi com ele, com Saul, uma tropa de homens cujo coração Deus tocara, porque ninguém vai reinar sozinho. E o fato é que Deus moveu o coração de pessoas. E você observa isso. O homem é responsável e Deus é soberano. Nós temos passagens que diz foi a pessoa que decidiu. Nós temos passagens que diz foi Deus que moveu o coração. E às vezes as pessoas ficam discutindo qual dos dois. E o que nós vemos na Bíblia é os dois. Então, Deus é soberano sobre as coisas, Deus pode inclinar o coração das pessoas, Deus pode mover o coração, Deus pode mudar o coração, e ao mesmo tempo Deus considera todos os seres humanos totalmente responsáveis na sua presença. Essa é uma das coisas que nós vemos nas narrativas bíblicas e que nós precisamos levar a sério. E o fato é que Deus então separou para Saul um grupo de homens que iriam dar a ele, né, condições de lançar as bases da monarquia. E no capítulo 11, então, nós vemos o teste, porque é Saul realmente, não é? Porque no capítulo 11 nós temos aqui os amonitas sitiaram a cidade de Jabes e Gileade, dizendo, vocês têm que se entregar. E numa condição ainda, né, para que a gente não destrua, vocês todos terão seu olho direito vazado. Você consegue imaginar a população de toda uma cidade se submetendo, né, não sei, faca, lança, o que seria usado, mas todos da cidade teriam o olho vazado. E os cidadãos de Jabes de Gileade, eles ficaram angustiados, eles nos dê 7 dias, nos dê uma semana, para nós falarmos para os nossos irmãos de Israel, não é? Então, se eles não vierem, então nós estamos entregues nas suas mãos. E então os mensageiros de Gibeá chegaram a Saul, né? E todo o povo chorou em voz alta. Gente, olha só os filisteus. Os filisteus, eles vão destruir a cidade de Jabes de Gileade. Ou se não, se nós aceitarmos, nós vamos ter que deixar que todos os habitantes tenham seu olho vazado. Então Saul voltava do campo atrás dos bois. Percebe? Ele já havia sido constituído, mas ele estava na vida normal. E aqui é uma coisa que chama atenção, é que Deus pode separar alguém. Mas é num momento específico que Deus traz à tona a realidade que separou essa pessoa para exercer a liderança, não é? Então, nesse caso específico, Saul estava ali cuidando dos bois, não é? Só que, observe o que aconteceu aqui. Que tem o povo que chora. Você imagina toda aquela multidão chorando, clamando. Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. Veja o versículo 6. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Você percebe que até aqui, então, nós estamos vendo, né, o despertamento de um líder. Porque quando ele viu uma situação dessa, ele ficou irado, ele ficou indignado. Mas por quê? Porque o Espírito do Senhor tomou conta dele. E aqui está algo que nos chama a atenção, né, que quando o Espírito de Deus está agindo, a gente deixa de pensar somente nas nossas próprias coisas, nos nossos planos, nos nossos projetos pessoais, e nós pensamos no interesse do povo, nós pensamos no interesse daquelas pessoas que precisam conhecer o Senhor, da igreja que precisa ser fortalecida, da obra de Deus que precisa ser realizada. Então, nesse momento, Saul diz, ele ficou indignado, né? Inclusive,
como um certo pensador já disse, né, não existe missão sem indignação, sem que a gente realmente tenha o nosso coração profundamente incomodado pela situação que está lá fora e que ela precisa ser transformada, que vidas precisam ser transformadas, né? Especialmente a questão da ira. Porque hoje em dia, né, nós vemos tantas pessoas caminhando, professando a sua fé, mas deixando tudo acontecer sem qualquer preocupação pela obra missionária, sem qualquer preocupação pela igreja do Senhor, sem qualquer preocupação pela obra de Deus, não é? Mas quando o Espírito de Deus vem, quando o Espírito de Deus opera com grande poder, então há essa percepção, não é, da realidade, e também há essa percepção, não é, de que o nome de Deus está sendo desonrado e que a obra de Deus precisa ser realizada. E nós vemos isso acontecendo em Saul. E agora o que ele fez foi uma coisa meio radical, né? Ele pegou uma junta de bois, né, assim, possivelmente 2 bois, não é? E esquartejou esses bois e mandou mensageiros para todas as partes dos territórios de Israel, dizendo: tá vendo esse pedaço de boi aqui? Isso vai acontecer com o boi de todo mundo se vocês não ouvirem a nossa convocação, porque nós estamos convocando todo mundo para se unir e lutar contra os amonitas. E o texto diz: então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. E eu acho que novamente veja a obra do Senhor aqui, não é? Porque a verdadeira unidade não acontece por tentar convencer as pessoas das grandes vantagens, dos grandes privilégios ou coisa assim, mas quando o temor do Senhor vem, não é? E as pessoas dizem: é isso que nós precisamos fazer, não é? Então eles saíram como um só homem. Nós vamos enfrentar. Agora não é uma questão somente de Jabes de Gileade, não é? A questão agora é Israel, é a nação de Israel, é uma nação inteira que vai se levantar contra os amonitas para derrotá-los, porque nós não vamos aceitar a vergonha de que os habitantes de Jabes de Gileade eles têm os seus olhos vazados. Você consegue observar nessa narrativa esse tipo de comoção, esse tipo de movimento, algo está acontecendo, o povo todo está se unindo e eles estão se preparando para ir para o campo de batalha. Isso é uma coisa assim impressionante, né? Isso que parece aqueles filmes épicos, né? Você começa a imaginar, né, todas essas coisas acontecendo, né? E eles conseguiram então reunir aí dos filhos de Israel 300.000 e de Judá 30.000, não é? Então nós temos aqui talvez uma das maiores reuniões de soldados para enfrentar a batalha. Você percebe que a essa altura todas as tribos espalhadas elas haviam crescido muito, haviam multiplicado. Nesse período já era um aglomerado de tribos, mas agora estava surgindo a oportunidade de se constituir um reino, se constituir uma nação. Eles têm falado, né, aqui sobre o nascimento de um reino. E então é interessante, não é, que disseram os mensageiros que tinham vindo: digam aos homens de Gileade, amanhã, quando aquentar o sol serei socorrido. Você pode imaginar o alívio do povo, dizendo: gente, olha, os nossos irmãos de todas as tribos de Israel disseram: nós vamos para aí e nós vamos socorrer vocês. Você pode imaginar o que é isso? E aí quando eles ouvem essa notícia, aí eles até enganam os amonitas, dizendo: olha, é o seguinte, amanhã a gente vai se entregar. E isso era uma forma de preparar para o combate que estava para acontecer. E no outro dia, então, Saul dividiu o povo e aí vem o líder já organizando as estruturas, organizando, né, cada grupo e tudo mais, e eles foram para a guerra, não é? E feriram Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Deus deu uma grande vitória. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para que os matemos. Observe agora essa questão, né? Porque havia pessoas, né, que estavam dizendo: Saul, ele nunca vai ser rei, ele não tem condições, não é? E aí o povo, né, depois que viu essa grande vitória liderada por Saul que foi à frente, foi ele que organizou, foi ele que foi lá à guerra. Mas esses inimigos, né, esse pessoal que não acreditava em Saul, vamos agora trazer essas pessoas, a gente vai matar. Não é? E novamente veja só a atitude de Saul. Ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Então você percebe? Aqui no começo nós vemos um Saul que reconhecia que era o Senhor que tinha feito,
que apesar dele ter organizado, ter estruturado e tudo mais, mas foi o Senhor que fez. E isso é algo tão importante, não é? Nós lembrarmos que nós podemos fazer tudo, mas em última instância é o Senhor que faz. E é por isso que é dele a glória e a honra. Não é? E aqui nós vemos essa atitude realmente impressionante, né, por parte de Saul. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Na verdade, essa é a melhor tradução dessa palavra. Não é renovemos no sentido de um reino que já existia e ele vai ser renovado, mas muito mais no sentido, vamos reafirmar os nossos votos, o nosso compromisso. Nós vamos para Gilgal, né, para oficializar esta questão toda, né, de uma vez por todas, de que nós agora somos um reino, nós temos um rei. Não é? E nesse momento, então, o povo partiu para Gilgal, né, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Aqui nós temos o ápice. Você vê uma vitória contra os amonitas, o povo aclamando a Saul, o povo alegre, o próprio Saul estava vibrando, ele estava vendo, olha só, veja o ponto da vida dele, né? Daquele agricultor, né, ali da casa de Quis para o rei de Israel. E parece que aqui o narrador, o cronista, ele está mostrando, né, que aqui nós temos essa ascensão, esse ápice, mas depois coisas tristes vão acontecer. E finalmente, então, no capítulo 12, Samuel, ele resigna o seu cargo. Não é? E uma coisa que chama a atenção é o seguinte, ele diz, eu quero que vocês sejam testemunhas de como eu vivi durante todo o tempo que eu estive com vocês. Isso é parecido com o que o apóstolo Paulo falou na sua despedida lá na cidade de Mileto, né, em Atos dos Apóstolos. E ele usa essa expressão, o Senhor é minha testemunha. Ele perguntou, eu roubei de vocês? Eu tomei alguma coisa de vocês? E o povo disse, não. Então o Senhor é testemunha. Gente, isso é muito sério, né? O Senhor é testemunha. Porque às vezes pessoas são julgadas por outras pessoas, mas depois de tudo o testemunho do Senhor é o mais importante. Por isso que o apóstolo Paulo lá na frente, ele disse, quem me julga é o Senhor. Porque pessoas podem julgar bem, pessoas podem julgar mal, mas depois de tudo nós vamos apresentar diante do Senhor. E é por isso que nós devemos pensar até onde a minha vida realmente tem glorificado o Senhor. Até onde eu posso dar testemunho, né, de que realmente Deus está cumprindo o seu propósito através da minha vida. Samuel pode dizer isso. Se existe um homem aqui que realmente demonstrou como exemplo de amor, de fidelidade ao Senhor, foi Samuel. Não é? O mesmo Senhor, né, que havia escolhido a Moisés e Arão, separou Samuel. E Samuel, nesse momento, então, ele reconta a história de Israel. Você se lembra tudo que Deus fez? Como é que Deus fez, né, com que as tribos, os filhos de Jacó entrassem no Egito, e como é que Deus operou através de Moisés e Arão, não é? E o povo se esqueceu, e o povo se voltou para os ídolos, e eles clamavam ao Senhor, e o Senhor os libertou. Eles contam a história dos juízes, não é, que Deus usou, como Gideão, né, o Jerubaal, Baraque, Jefté, e o próprio Samuel, eles incluindo, né, como pessoa que Deus separou como juiz. E ele estava dizendo, e agora vocês disseram, nós queremos um rei, vocês disseram não ao Senhor. Diz, não, mas reinará sobre nós um rei. Ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. E aqui está a questão toda. É que, depois de tudo, Deus pode usar líderes. Mas aquele que tem a máxima autoridade sobre nós é o Senhor. É a Ele que nós servimos. Não é? E se nós não compreendemos isso, se nós atribuímos uma autoridade absoluta a seres humanos, se nós os colocamos no pedestal como se fosse um nível mais elevado, isso é um erro total, porque na verdade Deus é o Senhor, Deus é o Rei. Infelizmente o povo ainda não tinha entendido isso. Agora, pois aí, eis aí o rei que elegesse, que pedisse. E eis que o Senhor vos deu um rei. Samuel está triste aqui. Essa palavra de despedida de Samuel não é uma palavra de celebração, não é uma palavra de alegria, mas ele diz, olha, se vocês temerem o Senhor, se vocês obedecerem a Deus, se vocês seguirem os mandamentos de Deus, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês não derem ouvidos,
Deus vai trazer o seu juízo sobre vocês. Deus vai ser contra vocês. E é por isso que agora ele diz, olha, eu vou clamar ao Senhor, e o Senhor vai mandar trovões e chuva, e vocês vão saber que é grande a maldade do seu coração. Gente, Samuel estava invocando a Deus para que ele manifestasse na natureza que aquilo que Israel havia decidido estava errado, que eles não deveriam ter escolhido um rei. Deus concedeu, Deus permitiu, mas eles não deveriam ter feito isso. E naquele momento choveu e trovejou. Você consegue imaginar, assim, talvez, não sei, talvez um ambiente de deserto e tudo mais, em pouco tempo as nuvens se juntando, as nuvens escurecendo, o vento soprando, e a chuva caindo, e os relâmpagos riscando os céus, e os trovões, sabe, estrondando com um grande ruído. Você consegue imaginar o que é isso? Isso aconteceu sobre o povo de Israel. E naquele momento nós pecamos contra o Senhor. E o fato é que Deus diz, nós erramos. E Samuel diz, mas se vocês seguirem a Deus de todo o coração, Deus vai dirigir vocês. Não é? Por causa do seu grande nome, não desamparar o seu povo, porque aprove o Senhor fazer-vos o seu povo. Deus é soberano sobre o seu povo. Verso 23 diz, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esse é um dos textos que mais me inquieta, porque Samuel aqui, ele como sacerdote, como líder, estava dizendo que uma das funções mais importantes dele era interceder pelo povo. Sabe, durante muito tempo eu não tinha imaginado de que deixar de orar é pecado. Mas Samuel aqui está dizendo, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Jesus disse, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E isso me faz pensar, né, que às vezes nós vemos a nossa vida de devoção, a nossa vida de relacionamento com Deus como se fosse uma coisa opcional. Mas aqui fica bem claro, né, de que quando nos omitimos, nós estamos pecando, nós estamos desobedecendo a Deus, nós estamos dizendo não à sua vontade. E isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Às vezes a gente pensa, não, Deus vai compreender, né, que eu não vou ler a Bíblia, eu não vou orar, eu não vou me reunir com meus irmãos, eu não vou fazer a sua obra, deixa eu viver a minha vida. Não, é pecado. E aqui diz, longe de mim. Deus não permita isso, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. E também de ensinar o caminho direito para vocês. E aqui Samuel diz claramente, né? Tão somente, pois, temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. E aqui está a exortação para nós, temer o Senhor e servir ao Senhor com fidelidade. O vosso, fielmente de todo o vosso coração, pois vede com grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverares em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Aqui está aquilo que Deus disse. E aqui está a revelação de Deus. Nós estamos concluindo aqui, não é, esse momento do estudo, né, mas são tantas coisas, né, preciosas que nós vemos, tantas lições que devem falar o nosso coração, né, e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que Deus nos conceda, né, esta graça de servirmos a Ele fielmente. Que Deus nos dê a graça de confiarmos na Sua providência, no Seu cuidado. Que Deus nos dê a graça de nos vermos dentro do Seu propósito maior da redenção e não somente na busca pelos nossos interesses pequenos e egoístas. Que Deus nos dê condições de ter a amplitude de visão que Samuel tinha, não é? E ao mesmo tempo, né, que Deus nos faça fiéis. E como nós precisamos disso. Então, gente, a gente conclui aqui nesse momento de estudo. Hoje a gente caminhou bem até o capítulo 12, não é? Que Deus continue também abençoando a sua vida, a vida da sua família, não é? E vamos continuar, né, meditando na palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Vem nos conduzir, Senhor, cada vez mais dentro da Tua vontade, ó Deus. Não permitas que venhamos a nos distanciar nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu não permitas que cometamos o mesmo erro de Israel, Senhor, de querer as coisas de acordo com os valores deste mundo. Mas que o temor do Senhor, de fato, venha definir, ó Deus, nossas escolhas, nossas decisões, nossos valores. Que o Senhor amplie os nossos horizontes para ver a Tua obra maior, aquilo que o Senhor está fazendo na história. E que nos dês a graça, Senhor, de percebermos qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar e o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Ó Deus, nós pedimos esta bênção e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Ok, gente? Então, até o próximo momento, né? E nesse domingo, para aqueles que têm acompanhado, né, as lives também, nós agora retomamos as nossas reuniões presenciais aqui em Campina Grande, na Igreja Cristã da Aliança. Nós vamos ter a ceia do Senhor. Né? Então, eu queria os irmãos da igreja, né, lembrar, né, que nós vamos ter esse momento. Né? Estou plenamente ciente que algumas pessoas ainda estão reservadas, fazem parte do grupo de risco e tudo mais, não é? Mas vamos ter esse momento, né, juntos de celebrar a ceia. E a mensagem vai ser, o culto vai ser transmitido através do YouTube, né, e também do Instagram. No YouTube vocês podem ali se inscrever no canal Igreja Cristã da Aliança Campina Grande. Igreja Cristã da Aliança Campina Grande. Se inscreva ali no canal e você também vai ter acesso, né, ao vídeo do culto e também outras coisas, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Até mais.